Olá, doutor Diego, tudo bem? Olá, Gisele, tudo bem? Seja bem-vindo, doutor Diego Cheruli, Tudo bem? tudo bem? Então, Diego, eu estava começando a introduzir o tema aqui, falando sobre a importância dos precatórios, ainda mais nesse ano e num momento de pandemia, né? Em que a gente tem tantas pessoas necessitadas da liberação desse valor. São Uhum. pessoas idosas, essa verba é uma verba alimentar, os precatórios previdenciários em especial, mas também os precatórios que têm relação com salários de servidores, com remunerações de servidores, também têm essa necessidade de antecipação, né? Normalmente o governo pagava no primeiro semestre, nos anos do governo Dilma, a gente teve, acho que foi um ano só que foi pago em novembro e dezembro, Certo? mas como regra, os pagamentos costumavam acontecer no primeiro semestre. Março, abril, maio, os precatórios da União eram pagos. Esse Verdade. ano, né, as OABs já diligenciaram, tanto nas seccionais quanto o Conselho Federal, já fez um pedido ao CJF que fizesse a liberação desses valores, mas até o momento não se tem notícia se o valor vai ser pago no primeiro semestre ou não. O que se tem visto é uma movimentação, principalmente nos bastidores, e até eu já vou passar a palavra para você para nos contar um pouquinho mais do que tem acontecido no Congresso Nacional, mas muito movimento para tentar utilizar esse dinheiro ou como moeda de barganha, para que o governo consiga negociar outros valores, né, e outras verbas. Estados, municípios também usando isso, né, como argumento para diversos negócios ou organizações que eles estão fazendo lá de orçamentos. E o CJF omisso em não se manifestar se vai ou não liberar o valor. Lembrando que os precatórios de 2020, que são esses que estão sendo pleiteados a liberação, eles já foram previstos no orçamento do ano. Eles foram precatórios lançados até julho do ano passado, de 2019. O Verdade. orçamento já foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então, esse dinheiro já está previsto e já estaria, teoricamente, à disposição para pagamento. O precatório ele é considerado pago em dia se ele é pago dentro do ano, né? Então, de janeiro a dezembro do ano, ele é considerado pago em dia. O que se está tentando buscar é uma antecipação, para que não fique para novembro, mas que seja pago no primeiro semestre. Diego, conta aí um pouquinho do que tem acontecido, né? Existe um projeto, alguns projetos de lei, mas um especial que é o 107 de 2020, também querendo vincular esse pagamento. Conta um pouquinho do que está acontecendo no Congresso Nacional sobre o tema. Então, boa noite, Gisele. Obrigado, inicialmente, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês no Notório Saber. Obrigado à equipe do Notório Saber também pelo convite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Basicamente, Gisele, o que está acontecendo aqui em Brasília é o que você já resumiu. O governo federal, junto com os estados e municípios, estão tentando ali negociar uma forma de evitar o pagamento dos precatórios para que sobre dinheiro para outras atividades, né? Tudo começou, na verdade, aí, com algumas propostas até de deputados. Isso foi inicialmente proposto pelo PDL, né, o Projeto de Decreto Legislativo, que foi o mais chamado, 116 de 2020, do senador Otto Alencar. O senador Otto Alencar proibiu o pagamento, ele alterava a resolução do CJF que ordenava o pagamento, né, dos precatórios, se não me engano, 303 ou 313, e suspendia 303. essa 113, né? Não, E 303. suspendia 303 mesmo, né? Suspendia essa resolução e simplesmente mandava não pagar durante esse período e acumular uma dívida, né? Isso gerou uma grande confusão, porque o projeto de decreto legislativo não é a via adequada para essa alteração, até porque o pagamento do precatório decorre de força constitucional, que é do artigo 100 e seguintes ali da nossa Constituição Federal, que foram alterados, inclusive, pela emenda 94, né? Então, nesse sentido, eu fui atrás de informações, porque a advocacia toda nos procurou, né? Tentando aqui em Brasília saber o que estava acontecendo. E aí, buscando informações, eu descobri que os prefeitos fizeram, estão fazendo, e os governadores, uma grande pressão no Congresso Nacional para o não pagamento. Só que não é o não pagamento por si. Eles não querem pagar porque os precatórios incluem na dívida. Eles são dívida do Estado. E a partir do momento em que eles pagam esse precatório e ainda tem que comprar mais coisas para o combate e tratamento do coronavírus, a dívida total do Estado e do município ultrapassa o limite orçamentário,
eles poderiam responder por crime de responsabilidade. Né? Então, aí que estava a grande chamada. Os prefeitos estão com medo de responder pelo crime de responsabilidade, o que não afeta a União. A União não está ainda com esse problema. E quando você fala de precatório previdenciário, que é a maior parte da atuação do pessoal, nós vemos que, além deles serem alimentares ali, e suprapreferenciais, na maioria dos casos, né, lei pelo parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 100 da Constituição, nós temos ainda que eles são verbo de origem federal, que já foram, como você diz, orçados, aprovados na lei, depositados no CJF. Existe um ofício do Ministério da Economia onde ele afirma que os valores já estão, né, com o CJF, ele já deveria ter pago. Agora, essa questão do CJF, Gisele, ela é bem interessante, porque não é de hoje que ele faz isso, né? Ano passado, nós acompanhamos aí a briga dos peritos médicos, que ficaram sem receber 2018, praticamente 2019. Foi necessário um projeto de lei, o PL 2999, de 2019, para que os peritos conseguissem receber uma parte, né? E ainda tem muito saldo. Quando questionado o CJF simplesmente disse que não pagou e não vai pagar ainda porque tem um sistema que não está pronto. Então, ou seja, a vida das pessoas, ainda mais a subsistência, no caso dos peritos, que fique para depois. Né? Pensa-se muito isso. E nós estamos negociando, conversando aqui em Brasília, muito, né? E o deputado Rodrigo Coelho, junto com a nossa assessoria, achou uma solução. O Rodrigo Coelho é aí de Santa Catarina, né? E nós encontramos uma solução que foi alterar a lei de responsabilidade fiscal, lei complementar 101, para permitir que o pagamento destes precatórios possa ultrapassar o limite de responsabilidade. Essa proposta não é nova, tá? O Senado já tem projetos tramitando sobre isso, que é o PLS 163 de 2018, que está na CAI, que não é a mesma coisa, mas ele retira do endividamento público o pagamento de precatórios. Ou seja, o precatório não faz parte do endividamento público. Para essa nossa questão atual, isso é bom, que aí os prefeitos poderiam pagar e aquilo não faria parte do endividamento, não geraria responsabilidade fiscal. Por outro lado, é ruim, porque isso não é parte do endividamento público, ele não tem que pagar. Então, ele tem menos obrigação de pagar. Né? A proposta que nós encontramos, aí, como você disse, que é do PLP, o Projeto de Lei Complementar 107 de 2020, apresentado pelo deputado Rodrigo Coelho, que é o primeiro, inclusive, da Câmara dos Deputados ao tratar do assunto, Gisele, nós alteramos, então, a Lei Complementar 101 para permitir que o pagamento precatório não incida pelas vias do endividamento, não incida como crime de responsabilidade do prefeito ou do governador, nem mesmo do presidente da República. Né? Então, a intenção é essa. O Alexandre Frota também apresentou um projeto, que é o projeto de lei 1690, projeto de lei, não é lei complementar, então não altera lei tributária, 1690 de 20. Ele basicamente manda pagar o precatório para idosos. Né? Ele é bem curtinho, assim, vai pagar o precatório para idosos. Bem objetivo, até ler aqui que ele é bem curtinho, ele é tão pequenininho. Só tem um artigo. O pagamento precatório emitido pela União, Estado e Município serão liquidados no primeiro semestre deste ano de 2020, tendo como preferência os idosos de acordo com a legislação. Pô. Então, é um projeto bem simples, mas atinge sua finalidade. Hoje, aqui na Câmara dos Deputados, nós temos 14 projetos em tramitação, sendo o primeiro deles esse do Rodrigo Coelho, 107 de 20, que é do dia 22 de abril, e em seguida temos outros que tratam da matéria, alterando outras legislações, Lei Complementar 151, etc., outros proibindo o pagamento. Então, isso ainda vai chegar à discussão. Mas o grande problema que o pessoal tem que lembrar, Gisele, é que não é só uma briguinha aqui de prefeito ou de governador. Eles estão com medo mesmo da lei de responsabilidade fiscal. Com relação à União, aí sim existe um certo oportunismo. O ministro Paulo Guedes, na semana passada, declarou na mídia, né, nós até criticamos bastante isso pelo IBDP, de que os precatórios não iam ser pagos enquanto não fossem aprovados os pacotes econômicos que ele mandou para o Congresso. Então, assim, não tem lógica, porque o dinheiro já está lógica. aprovado, já é dívida alimentar, e agora vai se negociar um pagamento que é uma obrigação constitucional, com uma liberação de valor, com reforma, com isso ou com aquilo, né? Vem negociar com o direito dos outros, né? De negociar com o direito dos outros é uma baixaria, né? É meio que uma baixaria, né? Você falar,
Ah, eu já tenho tudo pronto, já está orçado, já está na lei de orçamento, já está na lei orçamentária, já está depositado, mas ó, só vai pagar se. E aí vem a questão sobre o CJF, porque ele está com dinheiro. E é o Assim, conflito, né? Porque primeiro o Ministério da Economia diz, responde num ofício, né? Até o doutor Tiago está aqui com a gente. exato. Foi um ofício que foi escrito também pelo doutor Tiago Kidrick, encaminhado pela Associação de Aposentados, né? E eles responderam dizendo, não, o dinheiro, o Ministério da Economia respondeu dizendo, não, o dinheiro já está com o Conselho da Justiça Federal. Se eles quiserem, eles pagam. E daí, acho que 1 ou 2 semanas depois, o ministro aparece dizendo, não, peraí, mas nós não vamos pagar enquanto não houver a liberação. Então, há um conflito de informações aí. Ou o dinheiro já está com o CJF e pode ser pago, ou então o dinheiro ainda está sendo manipulado de alguma forma pelo governo, né? E que ele teria veto desse pagamento. E daí o CJF não esclarece totalmente o que está acontecendo. Ele não libera, mas ele também não diz que a responsabilidade seria unicamente do governo. O governo já jogou para o CJF, mas ao mesmo tempo disse que não, que ele não vai liberar o pagamento. Então, parece que há, no mínimo, um diálogo entre, né, o Ministério da Economia e o Conselho da Justiça Federal para tentar viabilizar algum acordo, digamos assim, com relação a esse pagamento. Isso causa preocupação, porque penso que o CJF, se já tem acesso a esse dinheiro, poderia sim fazer a liberação para que esse dinheiro fosse injetado na economia, né? Porque Exatamente. A gente viu que as famílias estão sendo muito afetadas, principalmente as famílias daqueles que recebem de valor do INSS, né? Houve muitas famílias que tiveram diminuição de renda em razão de pessoas que colaboravam naquela renda familiar e que tinham atividades mais autônomas e que envolviam a circulação de pessoas de alguma forma, e todo o comércio está sendo afetado, muito desemprego, né? Muita demissão em razão das empresas não estarem podendo trabalhar e vender, né? Como acontecia antes. Isso influenciou a economia e a vida de cada um de nós, né? E daí, nesse caso, a importância que teria esse dinheiro, que é um valor alimentar, que poderia ser injetado na economia nesse primeiro semestre, que é o semestre que a gente está sentindo já inicialmente todos esses efeitos da pandemia e do isolamento social que a gente está passando, né? Então, o CJF, aliás, deveria, a meu ver, se manifestar no mínimo para dizer, olha, eu não tenho como liberar porque o governo não depositou, ou dizer, não, o dinheiro está aqui e eu não vou liberar porque eu não quero, porque eu estou pensando em pagar outra coisa. Enfim, ele teria que responder, né? E a OAB... Pode falar. Não, o Conselho Federal fez a notificação já fez o ofício solicitando a informação e até agora não teve resposta, né? Pois é. Nessa questão desse ponto que você tocou do CJF de querer pagar outras despesas, né? Corre na mídia e algumas informações aqui em Brasília de que eles estão segurando o valor empenhado total, né? Porque quando vão as rubricas empenhadas, separadas, mas o montante é um só, né? E dizem que pretendem usar esse valor para pagamento até mesmo dos próprios salários de servidores, juízes, magistrados, e garantir o pagamento aí para o futuro, né? E não necessário, e deixando o precatório, só que isso seria um crime de responsabilidade, tá? Porque ele está destinando uma verba tarimbada para outra área não definida na lei de diretrizes orçamentárias, nem na lei de organização orçamentária, né? Então, nós temos esse problema a definir. E o que você bem falou, o Rodrigo Coelho oficiou, não só fez o projeto de lei, mas ele oficiou o CJF também, ele oficiou o CNJ, oficiou o Ministério da Justiça, oficiou a Presidência da República sobre isso, e também não tivemos resposta, mas até onde se sabe, o uso desse precatório, o valor, né, é de pessoas que estão com dívida. Nós não estamos cobrando aqui os precatórios das grandes indústrias, das grandes empresas, esses precatórios milionários, bilionários. Nós não estamos cobrando isso. Estamos cobrando o valor alimentar de pessoas que ficaram sem receber. A maioria dessas pessoas são pessoas que recentemente foram afetadas pelo pente fino, que às vezes tem ali para receber 60, 70 mil reais de atrasado, porque ficaram sem receber o salário. São pessoas que tiveram aposentadoria especial concedida e tiveram que parar de trabalhar e que estão precisando desse dinheiro. E esse dinheiro não vai vir para ser guardado, não vai vir para ser na compra de um carro,
Ninguém vai fazer isso agora. As pessoas que demandam esses precatórios, elas demandam para pagar dívidas. São pessoas que ficaram muito tempo no limbo. E são com essas pessoas que nós temos que nos preocupar. Porque pagando a dívida, o dinheiro circula. Né? O professor Emerson Mendes tem até uma historinha engraçada, quem não ouviu vai perguntar para ele, porque demora para caramba a história, né? Mas de como o dinheiro circula, né? Que um paga no hotel, aí o hotel paga para o fornecedor de pão, o fornecedor de pão paga para o fornecedor de trigo, e daí vai girando a economia, né? E isso é importante, porque esse valor para essas pessoas vai aquecer a economia local. E aquecendo a economia local, as empresas, inclusive as pequenas, porque nós estamos no Brasil num momento de quarentena falsa, né? Porque as empresas estão abertas. Tem muita empresa assim, que realmente não tem como, mas imobiliária está aberta. Aqui em Brasília está tudo aberto. Está tudo aberto. Assim, nós temos aqui uma limitação de funcionamento, mas você sai na rua, está todo mundo na rua, está tudo aberto, está tudo funcionando. As pessoas não podem entrar na loja. Né? Obviamente, shopping está fechado. Tem loja em shopping. Aqui está aberto, abriu faz umas 2 semanas aqui os shoppings também. Aqui ainda a gente só não tem ônibus. O pessoal está tendo que circular no Uber, ou a pé, ou de bicicleta. O que realmente está forçando aqui o isolamento é o transporte público que mantém-se fechado e sem data definida para abrir. Aqui é o contrário. Aqui o transporte público está normal, né? Tem assim, reduziu um pouco, mas também até pela própria demanda, que não estava tendo, mas essa semana deu uma explosão sem ter aberto. E o governador falou que ia abrir dia 13 e ele já prorrogou para o dia 18. Então, assim, está tudo aberto. A maioria das empresas que, de fato, correm riscos, é aquela pequena empresa, não é aquela que necessariamente está dentro de um shopping, né? É aquela pequena empresa, ela está aberta, ela está funcionando precariamente, mas está funcionando. E o dinheiro dessa pessoa vai vir para aquecer essa economia, vai vir para ajudar essa família, que muitas vezes são as que mais correm o risco de contágio. Elas são as que mais correm o risco de contágio, porque vivem em espaços menores, com maior aglomeração próprio familiar. Então, com esse dinheiro, com certeza, vai poder dar uma melhorada, uma garantia de vida melhor e um risco menor. Mas, infelizmente, o CJF não pensa assim. Esse valor, de fato, está empenhado. A grande questão jurídica é se o Poder Executivo pode retirar esse valor. O dinheiro está lá. Então, que é a ameaça do Ministério da Economia, né? Eu não vou deixar pagar, eu não vou permitir o pagamento enquanto o Congresso não aprovar as outras coisas que eu quero. O dinheiro é da União. Isso não tem dúvida. O dinheiro é da União. Então, o Ministério da Economia pode controlar esse pagamento. A questão é se ele pode tirar. Pedir para devolver. Porque já foi empenhado. Né? Sim. Salvo engano, pelos estudos que nós fizemos, aí ele não poderia tirar esse dinheiro, mas ele pode falar para não pagar. Agora, caberia aí ao judiciário, uma vez pressionado pela advocacia, né, criar mecanismo para pagamento. Eu acho que o momento é da advocacia pressionar. Tiago Kidrick, como você falou aqui recentemente aí pela OAB do Rio Grande do Sul, fez ofícios, não só pela OAB, mas também pela Associação de Aposentados, que ele representa, e também está agindo, né, enquanto advocacia ali local do Rio Grande do Sul. Vocês em Santa Catarina também, a OAB do DF também, a maior parte das OABs, inclusive o Conselho Federal. Só que agora está na hora, eu acho, da advocacia unitária, cada um por si, começar a peticionar nos seus processos, exigir os pagamentos e tentar fazer com que a justiça tome uma posição, porque do jeito que está, não. Pergunta aqui do colega, em caso de confirmação de que o valor está depositado no CJF, não caberia ação de pagamento imediato, uma vez que tal verba não poderá ser usada para outra rúbrica? Meu receio dessa ação, Gisele, é justamente os juízes entenderem de forma negativa, né? Mas espera aí, está no momento do coronavírus, os estados estão precisando de dinheiro e bababá, né? E nós vemos aqui, hoje eu estava fazendo um ofício também para um deputado destinado ao Ministério da Justiça, né, e outros locais, denunciando aí a máfia dos respiradores, que em Santa Catarina está com esse problema, né? Santa Catarina comprou respirador a R$190 mil a unidade, um negócio que custa $13 mil. Então, assim, é absurdo, e não entregaram, tá aí. Penhoraram conta da galera aí e tal, dos gestores e das empresas. No Rio de Janeiro, a mesma coisa, fizeram prisão, né, do ex-secretário de saúde, de dono de algumas empresas com capital de R$20 mil. Ou seja, a corrupção está comendo esse dinheiro. E tirar o dinheiro, que esse valor do precatório, que vai de fato aquecer a economia, e jogar
para a corrupção é bem complicado. Eu acho bem complicado. E esse momento a gente está vendo muito disso, né? As pessoas se aproveitando da ansiedade, do desespero em razão da pandemia para, nesse afã de resolver, entre aspas, começar a fazer um monte de atos sem licitação, né? Começar a atropelar certas regras, até processuais, né? Isso está se expandindo para tudo. A questão do devido processo legal, né? Toda essa discussão da teleperícia, da videoconferência, das audiências à distância, né? Todos esses detalhes de garantias constitucionais que a gente tem, que não deixaram de existir durante esse período, mas que passam a ser tratadas de uma forma diferente em razão da pandemia. Então, agora tudo pode, com a desculpa da Covid, né? E a gente tem que trabalhar para que isso não aconteça. Mas, sem dúvida, a questão do CJF é um ponto importante nisso, porque é o órgão que teria a viabilidade nesse momento de fazer essa liberação. E daí essa questão dos limites de gasto, também, como bem ressaltado por você, ele tem uma questão importante, principalmente no que a gente fala de município e de estado, né? Porque eles têm uma limitação um pouco mais efetiva que a União não tem, ou não teria nesse primeiro momento, né? E daí toda essa tem, questão... né? Ela tem, mas aí, que quando não começou estaria o coronavírus afetado. e com a decretação do estado de calamidade pelo decreto 6, ela passou a não ter que obedecer a emenda 95, que é a PEC do teto dos gastos. Então é mais um motivo para que o precatório federal seja pago, porque ele não vai ser incluído aí no limite fiscal. E eles já tiveram a liberação em razão da decretação, né? Então, os estados e os municípios ainda estão numa situação um pouco mais precária, digamos assim, e a situação de precatório deles já é bem mais difícil, né? A gente tem estados aí pagando precatório de 1998, né? Precatórios muito antigos. Já chegou a conhecer a emenda 94, né? Ela alterou o artigo 101 da DCT. Você já conhece essa? Uhum. O artigo 101 diz que os estados e municípios que até 25 de março de 2015 tiver em mora com o pagamento de seus precatórios deverão quitar até 31 de dezembro de 2020. Né? E aí eles já estão desesperados com relação a isso. Porque eles têm que cumprir uma norma constitucional. Né? Então, eles têm que cumprir. Isso aqui também faz parte do programa fiscal. E ao não cumprir, eles também vão poder responder pelo crime de responsabilidade. Né? Porque tudo isso está empenhado, tudo isso está definido, tem que ser feito. Sim, exatamente. Daí toda essa discussão, até pelo prazo, né, de 2020, vem à tona aqui com relação aos estados e municípios em especial. E na questão dos precatórios deles, muitos estados não estão nem perto de quitar. Né? Alguns estão mais próximos, mas muitos não estão nem perto de quitar. Não conseguirão, né, ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo hoje, cumprir esse prazo de 2020. E até a questão da vinculação para a liberação desse pacote econômico, né, que o governo vem trazendo, isso está vindo junto com essa discussão dos estados e municípios. Muitas vezes se mistura a realidade dos estados e do município, que, a meu ver, é até mais precária, né, mais preocupante, e o governo acaba tentando colocar a discussão do precatório da União junto com o precatório dos estados e dos municípios, para confundir nesse caso, né? Porque me parece que o Congresso é até bem mais sensível à questão do precatório dos estados e municípios, mas o debate está sendo feito todo junto. Porque essa emenda que você mencionou, ela é vinculada a estados, município e Distrito Federal. Porque a União estava em dia. Né? Exatamente. A União está em dia. Mas agora os diálogos e as propostas que estão sendo trazidas são todas referentes a precatórios em geral. E não necessariamente no tocante a precatórios de estados, municípios e do Distrito Federal. Então, a União tenta entrar nessa negociação de resolver o problema de entes que vinham com atraso e um problema econômico bem maior, junto com o dela, que, na verdade, como a gente já falou, o pagamento está previsto no orçamento, a verba já está aprovada e seria um pagamento em dia, em 2020. Já está empenhada, já está no caixa. Exatamente. Só tem que ser liberado, né? Mas aí essa liberação depende do ministro da Economia ou do presidente do CJF? Né? Que essa é a questão. Sabemos, é do presidente do CJF. Exatamente. Se ele quisesse, ele já podia ter liberado. Contra ele não vai resvalar nenhum crime, nenhum ato
ilícito, porque o dinheiro está empenhado, está orçado, está regular, é só pagar. O Ministério da Economia, você não podia ter pago sem minha autorização. Você já autorizou a partir do momento que você depositou. E o E que o Congresso já depósito autorizou está... no momento em que aprovou o orçamento. Exatamente. Né? Porque esse dinheiro foi habilitado até julho de 2019 para poder ser pago no ano de 2020. Então, está tudo correndo normalmente. A questão dos estados e municípios talvez realmente tenha que ser revista, porque tem muitos que não estão nem perto de pagar e de quitar, e esse ano vai ser um ano atípico, né? Que realmente trouxe prejuízo para essa organização do pagamento dos precatórios, mas não com relação à União. Né? Essa discussão não pode ser misturada com a discussão do precatório da União, que é um precatório previsto para a competência de 2020. Né? Eu tenho até receio de algumas discussões que já ouvi colegas tentando levar isso para o Supremo, né? Essa matéria numa ação constitucional. Eu tenho muito receio disso, porque o Supremo, no momento em que se encontra, e dado aí que os credores desses precatórios não têm a mesma força política que outros credores, pode ser que o Supremo vá na linha do Estado, de melhor dar uma suspendida aqui, alocar melhor os recursos do que deixar uma grande monta com uma parcela pequena. O Supremo é um órgão julgador, né? Um tribunal muito político. E a questão econômica no Supremo não costuma ser analisada em favor do pequeno. Né? É sempre do grande. É sempre do grande. Então, a gente vê, por exemplo, em algumas ações previdenciárias, que o INSS esqueceu de apresentar a análise econômica ali, antes mesmo dessas alterações da LINDB ali, o ministro do Supremo intimar o INSS para dizer quanto seria a despesa se aquela ação fosse julgada favorável. Ações até de menor montante, menor volume, né, de procedência, mas que o ministro, obviamente, claramente, expressamente se interessa por essa questão econômica ali, né? Em favor da União, em favor do INSS, em favor, né, do mais forte dessa relação. Então, é algo que a gente tem que se preocupar, sim. Sempre que a gente questiona algo ao Supremo, a gente tem que ser cuidadoso, até no formato e no momento, eu acho, de fazer o questionamento. Me parece que muitos órgãos, em especial o Supremo, está mais sensível à necessidade do governo do que necessariamente à necessidade do segurado, do servidor público, né? Então, isso talvez realmente não traga uma boa resposta nesse momento específico. Na verdade, eu vejo também aí uma balança política, né? O Supremo sempre evita contrariar as vontades do governo para evitar o que está acontecendo exatamente agora, né? Conflito entre os poderes. O presidente ele tem ódio do Supremo. Essa semana ele foi lá, não sei se vocês viram, fez uma carreata aqui com empresários, né? E foi lá fazer uma reunião surpresa com o presidente do Supremo para pressionar o andamento de uma ação. Né? É uma das coisas mais absurdas, porque antes de ser presidente do Supremo, o Toffoli é um juiz. Ele está ali como magistrado, ele está ali para julgar como julgador. E o julgador não pode ser pressionado por nenhuma das partes. Se uma das partes for pressionar, a outra também tem o direito de fazê-lo. Né? Então isso ficou muito, muito, muito feio e pegou muito, muito mal. Mas o Supremo sempre tenta jogar, né? Tenta sempre ter essa balança política do deixa eu ver se não vai quebrar o Estado. Quem fala muito disso é o Savares. Né? O Savares fala assim, se vai quebrar o Estado, não tem problema. O Estado criou outra forma de se virar. Cria imposto, faz alguma coisa, mas ele não pode desprestigiar o direito face a essa vontade particular aí, essa vontade do Estado, essa vontade política, que é o que hoje vem acontecendo. E o Estado tem vias, tem formas, diz ele, de manter todas as atividades funcionando. Nós temos um gasto anual de quase metade do nosso orçamento pagando juros de dívida pública. E ninguém fala disso. Nesse momento agora, ninguém está falando de parar de pagar o juro da dívida pública, mas falam de parar de pagar o pobre do segurado do INSS que tem um precatório para receber. Né? Então, é essa discrepância de força, de entendimentos, que faz com que o Brasil continue sendo esse país medíocre do ponto de vista econômico, inclusive com muito apoio dessa nova ideologia do governo federal, essa nova ideologia do Ministério da Economia, que privilegia o mais forte, como se o mais forte fosse ajudar o mais pobre. Num país até desenvolvido, isso funcionaria. No Brasil, não.
É mais difícil mesmo, né? E daí, assim, tentando achar, né, para a gente já estar chegando no meio da live, para a gente tentar sugerir soluções, né, e colaborar também com os colegas que estão, com os advogados que estão com dificuldade, né? Eu tenho falado muito sobre a parcela super preferencial, que também está no artigo 102, né, do ADCT. E a parcela superpreferencial também está prevista na resolução 303 do CNJ, que é uma resolução que foi emitida em dezembro de 2019. E essa parcela, o meu posicionamento... Primeiro vamos explicar a parcela, né? A parcela é você poder adiantar, fracionar o pagamento de precatório, no caso da União em até 3 RPVs, e no caso dos estados e municípios e Distrito Federal em até 5 RPVs, para idosos, pessoas com deficiência ou pessoas com doença grave prevista em lei. Essa possibilidade, ela pode ser buscada em 2 momentos. Antes da emissão do precatório e depois da emissão do precatório. A minha orientação inicial para os colegas foi de que, se eles tivessem um precatório a ser emitido, então precatório para 2021, que valeria a pena pedir agora. E que caso fosse um precatório já emitido para 2020, que nesse momento, até porque a Justiça Federal em especial, porque a Justiça Estadual é mais tranquila, ela já lida com isso há mais tempo, em razão da alteração de 2016 da ADCT, né? Agora, a Justiça Federal seria uma introdução nova, agora de 2019, e os juízes ainda estão se adaptando a essa logística, eles ainda têm um pouco de contrariedade com relação a isso, entendendo que esse fracionamento seria inconstitucional. Isso. Então, inicialmente eu falei, olha, pessoal, vamos esperar um pouquinho para ver se liberam esses precatórios, né? Porque o precatório de 2020 está no orçamento, quem sabe vai ser pago mês que vem, né? E a gente está se antecipando e criando toda uma discussão processual aí que pode trazer algum prejuízo. Mas nesse momento eu já estou voltando um pouco na minha análise e acho que talvez seja assim o momento de a gente começar a pressionar com relação ao pagamento também dos precatórios de 2020 junto aos TRFs. E daí, eu analisando o posicionamento dos TJs em âmbito nacional, até numa ferramenta que já vem sendo utilizada há bastante tempo, a maioria dos TJs tem o seguinte entendimento. Se você peticiona para pedir o fracionamento desse precatório lá no estado até 5 RPVs e recebe o resto no formato de precatório, se é antes da expedição do precatório, você peticiona para o juízo de execução. Se é depois da expedição do precatório, você peticiona para o presidente do tribunal. Isso. E a maioria dos TJs já tem, dentro da sua resolução que organiza a expedição e pagamento de precatórios, já tem uma regra específica com relação a isso. E a maioria, inclusive, tem até um formulário. TJ de Sergipe, TJ de Santa Catarina, vários TJs têm um formulário, um modelinho de petição e uma listagem de documentos que você tem que fazer e peticionar no precatório. Naquele número novo do processo do precatório. Então, não é na execução. E talvez nesse momento, inclusive com a juntada dessa resolução do TJ do seu estado, ali onde está situado aquele TRF que você vai peticionar, vale a gente começar um movimento da advocacia solicitando essas antecipações, claro, para aqueles que têm direito. Não é todo o precatório de 2020 que vai caber esse fracionamento. Por quê? Porque tem que ser idoso, maior de 60, né? Tem que ser pessoa com deficiência ou pessoa com doença grave prevista em lei. E daí, no caso do idoso, você juntaria a carteira de identidade e o CPF ali para mostrar a data de nascimento, mas no caso da pessoa com deficiência e da pessoa com doença prevista em lei, você tem que juntar um laudo, né? Uma comprovação daquela situação. Então tem um documento a mais, além do CPF e do RG, para ser juntado lá no precatório, junto ao tribunal. E eu não sei o que você acha, assim, se você já fez esse peticionamento em algum processo,
se você já viu alguma resposta, como é que tem sido a tua atuação, e se você concorda comigo, se você acha que talvez fosse o momento de a gente começar a se movimentar nesse sentido. Não, Gisele, eu fiz aqui em um dos casos, né? Meus precatórios são todos federais, estão nos TRFs, não tenho precatório estadual, até porque Brasília, nós não temos essa questão das varas delegadas, né? Nós atuamos no TRF mesmo. Aqui nós só temos o TJ, que era para acidente de trabalho, e com a reforma da Previdência ele também perdeu essa competência. Mas eu fiz, não tive resposta ainda. Concordo com você, desde que o peticionamento seja no processo do precatório. Isso tem que ficar muito claro. Porque se você faz no processo principal, o juiz pode mandar cancelar o teu precatório. Isso, que essa era a minha preocupação. A diferença. E aí, depois que cancelar, a GU, obviamente, vai vir, porque a vontade do governo é enrolar o pagamento, e vai impugnar isso aí até cansar. E depois você vai ter que pedir um novo precatório e esperar mais um novo período de compensação. Então, não faria isso em hipótese alguma, né, no processo principal. Faria no processo mesmo do precatório, até como a sua leitura é correta, a leitura dos tribunais é correta, do artigo 102 da DCT, desse fracionamento, muito embora aqui, né, quando saiu essa questão do fracionamento, né, eu fiz pedidos e os juízes estavam entendendo que essa disposição do ADCT seria inconstitucional, porque a própria Constituição veda o fracionamento do pagamento precatório, né? Só que essa é uma disposição à parte, tem toda uma questão envolvendo e não entendo que seria inconstitucional, não. Então, a minha orientação também é que faça, desde que no processo do precatório. É fácil peticionar igual todo qualquer sistema, você usa inclusive o mesmo, né? No seu EPROC, né? Então, usa o sistema, entra, só que você vai peticionar o número do processo novo, pedindo para o presidente do tribunal. Eu acho difícil eles responderem com agilidade, mas se muitos de nós pedirmos, eles vão ter que criar um procedimento. Isso, eu acho que isso forçaria o TRF de cada região a organizar isso. Daí por isso que eu ressalto a importância de a gente começar a juntar a resolução do TJ, que já determina. Porque esse procedimento para os tribunais de justiça, os estaduais, eu já fiz em vários momentos, né? E nunca tive problema. O problema está sendo criado agora na hora de implementar a resolução 303 do CNJ nos precatórios da União. Mas se a gente talvez facilitar ao Tribunal Regional, levando um pouco dessa experiência que vem dos tribunais de justiça, que tem, como eu digo, inclusive formulários para você fazer isso, com listagem de documentos. Quem quiser até pode me mandar mensagem que eu encaminho a resolução aqui do TJ, né? Mas é legal você até pegar de algum outro tribunal que também esteja relacionado mais próximo do local onde você está peticionando, do TRF que você vai peticionar. E talvez isso ajude a gente criar uma rotina de procedimento dentro do âmbito da União e dos precatórios federais para que viabilize essa antecipação. A gente não vai conseguir pagar todo mundo, né, Diego? Mas talvez a gente consiga pagar aí metade das pessoas, porque boa parte do precatório do INSS são de pessoas doentes ou de maiores de 60 anos, né? Então, quem sabe a gente consiga viabilizar esse pagamento antecipado. Eu estava pensando aqui, não sendo terrorista, né? Mas minha cabeça aqui em Brasília ela tem que funcionar com o caos, né? Que é o que é aqui mesmo. O meu receio disso, embora 90% das probabilidades é de resultar em algo positivo, o meu receio é dos TRFs ou do Ministério da Justiça sendo possível devolver esse dinheiro, pegar esse dinheiro empenhado de volta, de eles tirarem também o pagamento das RPVs. Então, porque basicamente a maioria desses precatórios dessas pessoas, eles não chegam a 3 RPVs. Então, seria de fato a antecipação dessas pessoas. Né? Porque na União, esse valor de 3 RPVs seria 180 salários mínimos, né? Mais do que 180 mil reais. Então, a maioria dos processos... Existem processos, principalmente de aposentadoria especial e a questão das emendas ali do período de antes de 91. Algumas revisões, né? Algumas revisões de emenda constitucional ali antes de 91 costumam dar valores maiores do que 180 mil. Mas
o grosso das ações não ultrapassa ali, chega a 100 mil, mais ou menos, acho que o valor médio de precatório deve estar mais ou menos em torno disso. E sem dúvida, né, esse valor de antecipação talvez garanta para algumas pessoas, né, e pode criar... Aliás, a RPV pode ter problema esse ano de qualquer forma, né? Não é inédito a União atrasar a RPV, a gente viveu isso no governo da Dilma, não sei se todos recordam. A gente teve atraso de 3 meses de RPV e não havia nenhum problema específico ali, né, de social, como a gente está vivendo hoje, e a União já atrasou a RPV. Até eu trabalho com precatório desde 98 e nunca vi precatório da União atrasar. Mas a RPV eu já vi atrasar, então a gente corre o risco também de, eventualmente, se a coisa desgringolar um pouco mais, né? É daí né? que surgiu o meu medo, você entendeu, né? Porque Exatamente. já aconteceu. E é básico, você pode tirar o dinheiro, ele tira o dinheiro de tudo, não vai pagar RPV também não. Ou acabar o dinheiro. Também, daí eles têm que fazer aquela previsão adicional, né? E aí não pode, porque a emenda 95 veda. Não, porque daí eles podem fazer, podem fazer a liberação dos precatórios. Sim, mas se ele tirar o dinheiro, entendeu? Porque o dinheiro está no orçamento. Os precatórios específicos estão no orçamento de 2020. Exatamente. Mas se a no ideia no CJF é de que ele pode puxar de volta, entendeu? E aí nós pedimos o pagamento super preferencial, vai chegar um momento que vai acabar o dinheiro da RPV. E aí quando acabar o dinheiro da RPV, não paga mais ninguém, não paga mais nada. Né? Obviamente, caso o Ministério da Economia chegue a fazer isso, aí sim nós vamos ter que levar essa discussão para o Supremo. Mas eu acho eu acho que o cálculo era um pouco melhor para a gente poder ter mais força de discussão, né? Porque se a gente não tiver dinheiro nem para RPV e o precatório estiver lá depositado, talvez o CJF se mexa para liberar esse valor, né? Para liberar esse valor. Eu acho que o momento agora seria ideal nós juntarmos essa resolução do TJ daí, com as documentações e tudo, e oficiar ao CJF para que ele oriente os tribunais, os TRFs, a fazer o pagamento suprapreferencial. Né? Eu acho que isso tem que ser negociado. Esse é um argumento, inclusive, que eu ouvi de alguns juízes que têm um posicionamento mais pró-assegurado, dizendo que para a resolução do CNJ se tornar efetiva, teria que haver uma manifestação do CJF regulamentando de uma maneira, apesar de que a resolução do CNJ diz aqui, quem regulamenta sou eu, a Justiça Federal tem esperado ou achado válida ou necessária essa manifestação do CJF. É por isso que vamos mandar essa proposta, né, para os nossos institutos e parlamentares e até a própria OAB Federal, Gisele, fazer um ofício pedindo pagamento superpreferencial e já mandando uma minuta, né, uma proposta de resolução nesse sentido, e seria algo, acho que mais rápido aí que surgiria efeito, né? E eu acho que qualquer ação tem que ser imediata. Tanto a advocacia agora pedindo superpreferencial no processo, quanto as instituições oficiando e pedindo a criação dessa resolução pelo CJF para valer para os tribunais regionais federais aí. A gente tem tido reunião na Comissão Nacional de Direito Previdenciário, que é uma comissão especial. A gente tem tido reunião quinzenal. Até você participou da nossa última sobre perícia, teleperícia, né? E essa reunião que a gente teve hoje à tarde, foram mais 5 grupos de trabalho formados sobre vários itens, sustentação oral, os julgamentos por painel virtual ou plenário virtual, né? A audiência de conciliação e de instrução, tem a competência delegada, que ainda está tendo discussão. Então, vários pontos. E a gente vai ter reunião de novo. Eu vou levar essa proposta também para ver se a gente consegue movimentar tanto o Conselho Federal, e eu tenho certeza que aqui também em Santa Catarina, a Comissão de Direito Previdenciário vai ter interesse em talvez entrar em contato. Né, as 3 regiões do Sul, as 3 comissões aqui do Sul poderiam se unir, quem sabe, para fazer alguma comunicação ao TRF da 4ª, e quem sabe essa união entre as comissões de cada região, né, e da OAB, das seccionais de cada região, para que comece um diálogo com os tribunais para regulamentar isso, ainda que o CJF não queira fazer de forma nacional, porque nos TJs é estadual.
né? Isso. Cada presidente faz ali, cada órgão tem a sua resolução. Então, os TRFs também poderiam fazer suas resoluções individualmente, não precisariam, a meu ver, porque a resolução do CNJ não precisariam esperar uma nova resolução do CJF. Mas se houver uma resolução ainda que regional, eu acho que já resolve, porque daí os juízes não ficam analisando individualmente, eles vão ter uma regra a seguir, como acontece nos TJs. Quando você pede essa parcela num tribunal de justiça, você não tem problema com isso. Você faz no formulário deles. Eles sabem como fazer. O problema na Justiça Federal é que o juiz está querendo interpretar um pouco mais, né? Porque não há uma regra estabelecida de uma maneira muito clara. E a novidade ali é muito recente, é de dezembro de 2019, né? Uhum, verdade. Então, eu acho que o caminho é justamente esse, né? É tentarmos aí unir as OABs seccionais para peticionar para os seus TRFs e TJs, onde não tiver, né? E a OAB Federal oficiar para o CNJ e o CJF, buscando aí a resolução dessa matéria e tentando, de alguma forma, pagar esses valores, né? E vamos acompanhando daqui. E a Do ponto de vista tramitação também. legislativo, Sim, né? e a tramitação desses projetos de lei no Congresso Nacional também me parecem muito importante, porque a gente vai cercando daí o assunto em diversos âmbitos, o âmbito legislativo, o administrativo, né, o judicial, porque o que parece é que o governo tem estratégia para tratar desse dinheiro. Tem. Né? Ele já deve estar contando com esse dinheiro. E a advocacia também tem que se organizar para viabilizar o pagamento, porque nesse momento a advocacia não defende só os seus honorários, até porque na maioria dos precatórios, vamos ser sinceros, os honorários sucumbenciais já foram recebidos. Já. Né? Porque saíram no nome do advogado e saíram antecipados. Então, o advogado já recebeu parte do valor que ele tinha direito. O maior prejudicado com esse atraso é o segurado, é a sociedade de forma indireta. Né? E até quase bem direta, porque no momento em que esse dinheiro não é liberado para o público em geral e que a sociedade está passando por tanta necessidade, né, e tanta alteração social, esse prejuízo acaba refletido em todos. Então, a advocacia tem muito a colaborar nesse momento e lutar pela liberação desses valores no âmbito da União. No âmbito dos estados e municípios, os precatórios já estão atrasados há anos. E daí a parcela superpreferencial, que inclusive já existe há mais tempo, pode ser uma forma de, muitas vezes, liberar, porque, sabe, parte desse valor é uma parte bem menor nos precatórios estaduais. A RPV estadual costuma ser de 10 salários mínimos, então essa antecipação seria de 5 salários mínimos, em torno de R$50 mil, mais ou menos. Mas já é alguma coisa. Costuma ser menos do que as pessoas têm a receber. Então, no estadual, geralmente sobra valor para ir para precatório. Mas pelo menos alguma parte é recebida de maneira antecipada. Isso, é verdade. É verdade. Agora, eu queria que fosse dado um tom, que é o que nós estamos tentando fazer, inclusive aqui, né? Um tom mais social para essa discussão. Porque eu tenho visto grandes escritórios milionários, aqueles escritórios muito grandes, né? Fazendo lobby no Congresso Nacional. E isso está pegando muito mal, porque eles vêm aquele escritório gigantesco e falam, você quer isso? Tem um escritório que veio até para pedir ajuda, fala, mas eu tenho 1.000 precatórios para receber do Estado da Bahia. Assim, a luta ali é para receber o honorário, não necessariamente para receber o valor da parte. E é imperioso deixar isso claro, né? Que nós estamos lutando pelo direito de uma pessoa, pelo direito do segurado, para a sociedade como um todo, para que esse valor aqueça a economia, não pelo honorário do advogado. O advogado ele lutou no processo previdenciário desde o início para manter a ordem social e fazer a ordem social, em alguns casos. E nada mais é do que agora a mesma função. Então, o honorário do advogado previdenciário de verdade, ele vem depois, ele vem tranquilo, ele vem com calma, sem correria, sem atitudes antiéticas e sem aquela sangria desatada, aquela coisa louca. Né? O momento agora é de salvar a parte. Como nós já salvamos concedendo um benefício, concedendo uma revisão, acho que o momento agora é de salvar ela, garantindo a ela o direito dos valores alimentares que ela tem a receber. E aí o honorário fica para uma segunda discussão.
Quando eu falo segunda discussão, é apenas um discurso, né? Porque se você for levar um discurso do honorário, nenhum juiz, nenhum desembargador, nenhum deputado ou senador vai te dar. Nós temos que levar o discurso social, tá? Até porque essa é a nossa função. Né? E também ter essa visão da justa medida, né, jurídica, da justa medida do direito, até da própria filosofia do direito. O que é o justo aqui? Nós estamos num momento difícil e não há como negar. Nós já estávamos com a economia ruim e agora estamos com a economia muito, muito pior. Então, nós temos que tentar achar esse equilíbrio. Não dá para lutar pelo pagamento de todos os precatórios. Precatórios de natureza tributária, precatórios de outras ordens. O momento agora é de segregar. Queremos que todos recebam? Sim. Mas se todos não puderem receber, que pelo menos aqueles enquadrados no suprapreferencial possam receber. Idosos, pessoas com deficiência ou portadores de doença grave. Né? Pelo menos estes. Eu acho que o discurso tem que ir nessa linha, um discurso razoável, centrado e equilibrado. Porque se for no discurso de eu quero tudo a qualquer hora, nós vamos enfrentar este momento que eu tenho chamado de um estado de coisas inconstitucionais à inversa. Né? O Brasil está vivendo isso. Nós temos uma enormidade de normas que estão sendo aprovadas que são inconstitucionais. A emenda 95, lá no artigo 113 e 114, quando ela veio criando o Ministério de Gastos, ela também criou limites ao processo legislativo, Gisele. Ela falou o seguinte, ó, se você for propor qualquer norma, você tem que me falar de onde você vai tirar dinheiro. Porque se você não me disser de onde você vai tirar dinheiro, sua norma é inconstitucional, o seu processo legislativo é inconstitucional, porque ele não vai obedecer aí o ditame do ADCP. E aí que vem a questão, porque nenhum projeto tem. Nenhum. O auxílio emergencial não tem. Tanto não tem que eles não estão pagando a segunda parcela. Então, assim, nós estamos vivendo este momento de coisas inconstitucionais e nós precisamos nos adequar a ela para tentar salvar a quem realmente precisa e deixar um discurso alarmista muito garantidor para uma segunda oportunidade. O direito todo mundo vai receber um dia, mas nós temos que pensar no agora, em como esse discurso, em como uma petição vai ser feita para não assustar o receptor. Né? Nós não podemos sair assustando e, eu quero. Não, peraí. Por que o meu cliente tem direito? Porque ele está dentro desse grupo que foi excepcionado da regra constitucional. Então, portanto, ele tem esse direito, dá esse direito para ele, não me dá esse direito. Então, nós temos E o que eu acho legal, exatamente, e o que eu acho legal desse pedido para o TRF, para o presidente, nos casos individuais, é que a gente sai da discussão nacional e traz uma viabilidade de pagamento com o fator humano mais claro. Com a individualização do crédito, aquele idoso, aquela pessoa com deficiência, né? Aí a gente começa a ter argumentos mais válidos para viabilizar esse pagamento antecipado no caso concreto. É para eles saberem quem são essas pessoas, quem são esses destinatários. Porque aqui em Brasília, quando se discute a questão dos precatórios, eu disse que a maior pressão vem por parte dos prefeitos. Mas tem uma pressão forte, Gisele, da mentira. O governo sempre mantém, não só neste, mas em todos, dentro do Congresso, pessoas para ficar inventando histórias que não se condizem com a verdade. Tá? Então, no caso dos peritos, por exemplo, colocaram pessoas do INSS para ficar dizendo dentro do Congresso Nacional que tinha perito que ganhava 1.200, 12 mil reais por perícia judicial. Eles ganham isso tudo. Os peritos são milionários. Meu Deus, se ele tivesse milionário, não estava nem aqui, né? Se ganhasse 12 mil por perícia, ele não estava, sei lá. Então, assim, a mesma coisa está acontecendo agora. O discurso é de que são grandes escritórios de milionários que querem ganhar mais dinheiro ou que são precatórios tributários de grandes empresas que vão pegar esse dinheiro e não vai, de fato, aquecer a economia, não vai, de fato, vir para a sociedade. Não é isso. Nós temos que mostrar a realidade. Quem é que nós estamos defendendo? São essas pessoas. É o seu fulaninho, que é idoso, ou a dona fulaninha, que é deficiente, ou a dona ciclaninha, que tem uma doença grave. E aí o judiciário vai começar a perceber o que a gente quer. Né? Não dá para sair defendendo aí todos os precatórios. Essa é a minha opinião. Então, não dá para defender, principalmente os de origem tributária. O momento do Brasil, o momento econômico, não permite isso. Né? Os de origem tributária, que digo, da parte empresarial. Não estou falando das isenções de imposto de renda, nem nada disso. Mas o momento do Brasil não permite isso. E se nós formos para essa discussão larga, nós vamos perder. Porque não há motivo.
o direito aqui ele não está equilibrado. Ele não vai estar equilibrado. Tem muita gente precisando desse dinheiro e nós vamos estar querendo concentrar aqui. Então, vamos ter um discurso mais correto, mais liso, mais justo. E mais humano, né? E mais individualizar humano. Os nossos clientes. Então, às vezes, sensibilizar. Olha, não é só juntar a carteira. Essa pessoa tem 83 anos, a ação durou tantos anos, há tantos anos ela espera para, né? Então, quando você fizer esse pedido dentro do precatório, para os precatórios de 2020, então a nossa sugestão é: não faça no processo de execução, na origem. Faça no precatório, junto ao tribunal, direcionado ao presidente do tribunal, mas individualizando, porque o precatório ele faz um autoapartado que tem só alguns documentos, o que é importante para efetivar o pagamento. Mas não tem esses detalhes da pessoa. Isso cabe a você levar. Essa petição, né, então, de individualizar bem a pessoa e mostrar a necessidade daquele segurado, que vai sensibilizar o julgador, isso tem que ser feito lá no precatório, levando esses documentos, no caso da pessoa com deficiência, da pessoa com doença, né? Então, ressaltando esses pontos individuais para tentar ter uma solução naquele caso. E daí, caso por caso, a gente vai resolvendo o problema dos nossos clientes, que por consequência resolve uma parte ou colaboram com a solução desse problema social que a gente está vivendo, né? Não é a única solução, mas ajuda. E lembrando da dica que você já deu, faça só dos que têm direito, né? Não vai sair pegando todos os seus precatórios e peticionando, porque aí vira aquela velha máxima da minoria se tornar maioria, né? Que qual é a visão que foi implementada agora aos segurados que recebem benefício por incapacidade? São todos fraudadores. A minoria é frauda, todos viraram fraudadores. Se você começa a peticionar de todos os casos, o juiz vai ver, mas esse cara não tem direito, esse cara é super preferencial. Ah, tá todo mundo pedindo aí, todo mundo tem direito a nada, então vamos negar tudo. Então, para evitar também essa visão, vamos fazer o pedido para quem tem direito. Bem individualizado. Bem individualizado. Agora que a gente já está quase encerrando, eu quero agradecer a todos pela presença, doutora Giane, doutor Everson, doutora Luza, Ana Passos, Elis, obrigada Elis, querida, o Giga, Hamilton, Júnior, o Canola Advocacia dizendo que ele tem um processo desde 99 que está no precatório para 2020, Rubens, Sabine, professor Maurício, Regina, pessoal, que bom que a gente teve bastante gente hoje aqui com a gente, eu fico muito feliz com a participação de todos, aqui Diego também, é muito gratificante poder trocar essa ideia, para a gente poder colaborar, ter a presença do Diego Cheruli aqui com a gente também, que tem uma atuação tão importante junto ao Congresso Nacional, que tem ajudado a viabilizar soluções, porque a gente sabe que o que acontece nos bastidores, muitas vezes, vem pronto, né? E daí depois a gente ficar brigando quando a coisa já está regulada, já está legislada, é muito mais difícil. O importante é a gente conseguir realmente atuar junto no Congresso Nacional para trazer essas soluções, para colaborar na criação das normas que a gente vai ter que aplicar depois. E nesse ponto, Diego, você tem um trabalho incrível lá. Parabéns, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu vou passar a palavra para você se despedir também, que a gente tem um minutinho ainda, e daí o Instagram vai nos encerrar. Beijo, pessoal. Vou ocupar menos que esse minuto. Eu te agradeço muito, Gisele, pelo convite, pelas palavras, reforça muito a vontade de atuar aqui em prol do bem comum, em prol da advocacia previdenciária e dos segurados dos regimes previdenciários. É um prazer estar aqui. O que você já disse é verdade. A atuação da advocacia no Congresso tem feito muito a diferença. E eu espero contar com todos, não só no Congresso, mas também nessa luta administrativa. Todos que queiram fazer justiça de verdade, com equilíbrio e com eudaimonia, né? Estejamos todos juntos aí para um futuro melhor. Muito obrigado. Obrigada, viu, Diego? Você é o nosso herói no Congresso Nacional. Beijo para vocês, uma ótima sexta, um bom final de semana, saúde para todos, se cuidem, usem máscara, usem gel, lavem bem as mãos, né? Porque quando acabar tudo isso, eu quero abraçar e beijar todos vocês. Um beijo para vocês, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal.